Perfeito. Meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Aqui é o professor Ricardo Calcini. Estamos nessa maratona focada aqui em apresentar conteúdo de qualidade para todos vocês e, naturalmente, em mais um dia especial aqui com a parceria da editora Mizuno, estamos apresentando mais um episódio do nosso programa Personalidades Trabalhistas, naturalmente comigo, aqui, professor Ricardo Calcini, e hoje o tema é de suma importância. Eu diria que é algo que vai resolver a sua vida da advocacia, principalmente no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, porque nós vamos falar sobre advocacia trabalhista no TST. E claro, para poder tratar junto comigo esse assunto, uma das maiores autoridades que conheço em relação à temática dessa advocacia de alta performance no TST, eu vou receber o meu amigo, o professor, o grande advogado, doutor Dino Andrade, que é realmente especialista em atuação nos tribunais superiores, até porque mora e atua aí na nossa capital, Brasília, e principalmente dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu já vi que o Dino entrou. Dino, meu querido, coloque aí o pedido para que você possa, então, fazer aqui a solicitação de ingresso na sala para eu poder fazer a sua chamada. Senão eu mesmo aqui. Por favor, como eu sempre falo, vamos contribuir, vamos criar uma dinâmica, vamos deixar as perguntas. Hoje é uma oportunidade única que vocês estão tendo de tirar todas as dúvidas com uma das maiores personalidades que nós temos na área trabalhista focada em âmbito recursal, que é o Dr. Dino Andrade. Eu sempre brinco, depois aí tem que pagar consulta, tem que ir lá fazer o investimento. Então hoje é o momento que vocês têm para poder realmente, vamos dizer o seguinte, buscar muito conhecimento, buscar realmente algumas respostas que vocês não vão encontrar em cursos tradicionais, em eventos tradicionais sobre esse tema, tá bom? E eu sempre brinco aqui que no programa Personalidades Trabalhistas a gente só combina o tema, o dia e o horário. E o nosso convidado sempre fica de saia justa. Então, eu aqui quero já cumprimentar, agradecer pelo aceite do convite e passar a palavra ao doutor Dino Andrade para que ele possa, então, fazer as suas considerações iniciais. Meu amigo, seja muito bem-vindo e boa noite. O seu som não está funcionando, Dino, pelo menos não para mim. Vamos fazer mais um teste. Voltou, agora sim. Não, continuou no mudo, ainda tá mudo para mim. Deixa eu ver se o pessoal aqui, se vocês estiverem ouvindo o Dr. Dino, por favor, se manifestem, tá? Mas para mim realmente ainda tá mudo. Vamos fazer mais um teste enquanto o Dino vai acertando aqui. Deu certo? Ou será que é o meu fone de ouvido, gente? Acho que é meu fone de ouvido. Vamos tirar o fone de ouvido, porque eu tô achando que eu tô com um problema no fone de ouvido. Sem som, Dino, tá sem som mesmo. Alô, alô, tá me ouvindo, professor? Agora sim. Maravilha. Professor Perfeito. Calcini, caros colegas, é uma alegria muito grande participar dessa conversa a respeito de um tema que realmente os advogados vêm tendo bastante interesse, que é a advocacia especializada no Tribunal Superior do Trabalho. Como todos sabem, é uma advocacia bastante específica, porque, como a gente diz na praxe jurídica, no cotidiano jurídico, na prática forense, é uma advocacia que você precisa girar a chaveta para poder atuar de forma específica e com produtividade, né? O recurso de revista e todos os demais recursos trabalhistas de natureza extraordinária, eles têm peculiaridades. Várias alterações legislativas vêm sendo realizadas ao longo dos anos,
grande parte delas para constituir posteriormente uma jurisprudência defensiva, para fazer com que o Tribunal Superior do Trabalho julgue menos processos e que se atenha à sua função precípua, que é uniformizar a jurisprudência dos tribunais regionais e conferir a interpretação correta da legislação federal e da Constituição Federal. Uma das atribuições que o Tribunal Superior do Trabalho tem é de fazer análise da constitucionalidade de causas interpartes. É uma atribuição diferente do STJ e dos demais tribunais superiores, em razão dessa possibilidade de analisar matéria constitucional. E, logicamente, em decorrência dessa autorização constitucional e legislativa, o TST e o processo do trabalho no âmbito do TST acaba adquirindo algumas peculiaridades que nós vamos tentar aqui fazer uma breve exposição e bater um papo com o professor Calcini de alguns detalhes que eu reputo que são relevantíssimos para uma boa atuação perante o Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito. Então, antes da gente começar, de novo passando o recado, esse é um evento aqui organizado pela editora Mizuno, tá? Ah, mas por que está no seu perfil, professor? Porque hoje eu represento toda a parte editorial trabalhista da Mizuno, tem esse privilégio e o desafio, naturalmente, aí de falar com vocês. E depois, não esqueçam, tá? Sigam lá o perfil da editora, porque nós vamos aqui sortear obras, e para isso vocês vão ter que deixar os comentários lá no post do perfil da editora Mizuno, mas eu vou relembrá-los aí mais para o final do nosso bate-papo. Então, não esqueçam, coloquem aí já suas dúvidas, eu vou começar aqui as minhas, vamos assim, maldades com o Dr. Dino, né, no bom sentido da coisa, mas o importante é que você participe e realmente possa, então, ter esclarecida a sua dúvida. Dino, meu amigo, eu acho que tenho liberdade para isso, se eu posso aqui retirar o doutor da frente, tá? E o professor também. Eu já vou na sua jugular, já no bom sentido, porque eu escuto isso toda santa semana, principalmente dos colegas que têm dificuldade com a advocacia no TST. Nós estamos acompanhando um movimento, principalmente intensificado com a pandemia, de muitos colegas que se apresentaram na internet como professores, principalmente por conta das lives, tal como nós estamos fazendo aqui, via Instagram, e estão ali fazendo a divulgação, que atuam dentro do Tribunal Superior do Trabalho, estão ali fazendo a elaboração das peças, dos recursos de revista, e, em tese, estariam, então, tendo êxito ali nesse processamento, nessa admissibilidade pelos regionais e, posteriormente, também, em tese, frente ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, pessoas que, de repente, estão muito distantes de Brasília, que não é o seu caso, estão ali se aperfeiçoando, né? se autodeclarando especialistas em tribunais superiores, sem que muitas vezes tenham pisado, né, no STJ, no TST ou eventualmente no Supremo. Pergunto a você que está em Brasília, que é um advogado de longa data com essa especialidade, será que realmente a contratação de um colega, tá? Não importa ali quem quer que ele seja, não importa exatamente o grau da experiência dele, mas é que ele te promete a venda, de repente, de um recurso de revista que vai subir. E ainda que suba, tá? Porque hoje as técnicas estão bastante difundidas, muita gente tem acesso aí a recursos dos colegas, entra lá no consulta do PJ como terceiro, você acaba copiando as teses. Então, ainda que essa pessoa tenha êxito de subir o seu recurso para Brasília, será que efetivamente eu estou cumprindo com o combinado, porque esse recurso ele vai ser provido? Ou seja, em outras palavras, será que eu estou dispensando você, Dino, que é o advogado realmente aí do dia a dia, de Brasília, que acontece aí dentro do TST? Ou eu posso simplesmente me limitar a fazer a contratação de um colega que não tem nenhuma atuação em Brasília? Olha, professor Calcini, você já começou realmente na jugular. O que a gente precisa ter em mente é que o Tribunal Superior do Trabalho ele tem jurisdição nacional, né? Ele recebe recursos não só de competência originária, tá? Mas também recursos de tribunais regionais do trabalho das 24 regiões.
né? Então, a demanda que o TST hoje alberga é gigantesca, né? Ainda que o recurso de revista venha pautado nos termos da Lei 13.015, obedecendo às questões, atendendo às exigências da transcendência, essas outras peculiaridades que vieram com as alterações legislativas dos últimos anos, eu entendo que a atuação do Tribunal Superior do Trabalho ela é essencial. Essencial por quê? A gente consegue ter acesso aos julgadores de uma forma mais próxima, né? Realizar o despacho em gabinete, fazer um memorial destacando detalhes, fazer a sustentação oral também no momento do julgamento do recurso, né? É claro que o advogado que tem a expertise na elaboração do recurso de revista, ele pode até ter um percentual aí de probabilidade de êxito, mas esse acompanhamento próximo, em razão desse volume de processos que o TST abraça hoje, ela é essencial. Hoje a gente tem, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o plenário virtual, que é aquele que é instituído nas publicações do diário, em que a turma, em outras palavras, pergunta para o advogado: você quer sustentar nesse processo? Se você quiser fazer a sustentação oral, eu tiro do plenário virtual e boto em pauta presencial, que agora, ultimamente, tem sido telepresencial. Então, essa retirada do processo da pauta virtual, eu já reputo que é de fundamental importância. A elaboração de memorial, atacando e chamando a atenção do ponto que é o pulo do gato do processo, aquela pequena peculiaridade que vai fazer toda a diferença, né? Lembrando que os recursos trabalhistas de natureza extraordinária, eles não comportam revolvimento de fatos e provas, né? A gente costuma dizer aqui em Brasília, professor Calcini, que a lógica da advocacia no Tribunal Superior é que o julgador ele não pode adentrar em nada em termos de matéria de prova que esteja antes do acórdão regional. Essa que é a lógica. De vez em quando ele consulta inicial para poder fazer um comando condenatório determinado no TST. Mas a gente costuma dizer que o ministro grampeia as folhas que precedem o acórdão regional e somente a partir do acórdão de segundo grau é que as informações que constam do acórdão e que constam no acórdão de eventuais embargos declaratórios é que podem ser objeto de reenquadramento jurídico pelo TST. Por isso que é importante a gente opor os embargos declaratórios logo que sair a publicação do acórdão regional, e os embargos declaratórios, eles não têm, a nível de Tribunal Superior, aquelas hipóteses, somente as hipóteses de cabimento de omissão, contradição, obscuridade. Eles têm também a finalidade de pré-questionar a matéria, de trazer, de forçar o Tribunal Regional a registrar expressamente alguns dados fáticos, lembrando que o julgador não pode adentrar em matéria de prova, mas se os fatos e os fundamentos, a matéria de contorno fático probatório constar expressamente no acórdão dos embargos declaratórios, o ministro pode se debruçar a eles e considerá-los para fins de novo reenquadramento jurídico, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas. A súmula 126, Perfeito. a gente sabe que é a mais aplicada aqui como óbice dos processamentos do recurso de revista. Então, é muito importante que o advogado tenha em mente, em primeira mão, que a oposição dos embargos declaratórios, nos termos da súmula 297 e 184 do TST, é de essencial importância. Ainda que o Tribunal Regional tenha se manifestado a respeito da tese jurídica, né, porque
o item 3 da súmula 297, ele diz que considera-se pré-questionada a matéria que foram objeto de embargos declaratórios, ainda que não respondida pelo acórdão que julgar o apelo integrativo. Por quê? Matéria de direito, basta o advogado opor os declaratórios para pré-questionar, ainda que o tribunal não responda, a matéria se considera pré-questionada. Mas Sim. esses contornos fáticos probatórios geralmente são necessários para o efetuamento do novo enquadramento jurídico no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, ele é de suma relevância, né? É Perfeito. lógico que se o advogado não tiver resposta a essas questões que são de essencial importância para ele exercer o direito de defesa do seu cliente no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, cabe a ele já de primeira mão arguir a preliminar de nulidade do segundo acórdão regional, requerendo que seja declarada a nulidade do acórdão para que o órgão do TRT profira nova decisão respondendo os declaratórios. Essa preliminar, ela tem algumas peculiaridades, é objeto da OJ 115 e da súmula 459 do TST, que exige apontamento de violação expressa ao artigo 458 do CPC, agora o 489, 838 da CLT e 939 da Constituição Federal, que são artigos que se referem à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Então, lembrando que, ainda que a gente tenha que arguir essa preliminar de nulidade, há necessidade do atendimento de alguns critérios objetivos que são inerentes aos recursos trabalhistas de natureza extraordinária. Perfeito. Eu vou aproveitar, enquanto você estava falando, Dino, só para poder contextualizar aqui uma colocação da Renata Zilma, que já fez uma observação. Pessoal, todo mundo sabe, se não sabe vai saber agora, tá? Pós-lei da reforma trabalhista, lei 3.467, nós tivemos uma avalanche de recursos de revistas chegando ao Tribunal Superior do Trabalho. Primeiro porque temos tema novo. Tudo que é novo, tudo que é novidade legislativa, a demora dessa uniformização de jurisprudência carece naturalmente de uma demanda cada vez maior chegando a Brasília. Então isso daí já era algo inclusive esperado. Segundo, que nós tivemos um acesso aos tribunais regionais e ao próprio Tribunal Superior do Trabalho muito grande, principalmente com a questão da gratuidade para pessoas físicas no que diz respeito aos empregadores, a substituição do valor monetário pelo seguro-garantia judicial pelas empresas e algumas vamos dizer assim, daqueles empregadores que estão lá dispostos na lei da reforma trabalhista começaram a pagar nada ou pagarem metade. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos cada vez mais um número grande de processos chegando ao TST. E, naturalmente, a divergência entre os tribunais para se formar esse entendimento pacífico, entre aspas, essa uniformização que assim se espera de parte do TST. Então nós vamos continuar tendo essa crescente. E a gente não pode esquecer, eu estou falando de São Paulo, por exemplo, São Paulo, que é o maior tribunal regional do país, até na gestão anterior, nós tínhamos em média 33% a 35% de admissibilidade em curso de revista. São Paulo tinha uma média de 6 mil recursos de revista mês. Então, só São Paulo mandava para o TST em torno de 2 mil recursos de revista mês. Isso levando em consideração o TRT da segunda região. Se eu pegar os maiores tribunais do Brasil afora, e cada qual colocando aí uma boa dose aí de subida de RR para Brasília, gente, os 24, porque 3 estão na direção, os 24 não conseguem julgar isso em tempo e modo. Então, eu queria só fazer uma complementação ao que o Dr. Dino colocou. Simplesmente apresentar o recurso e, de repente, ele vir a subir, não quer dizer que você vai ganhar o processo, tá? Quer dizer que você passou pela primeira fase, uma primeira fase que, aliás, já mata muita gente, é igual ao concurso de magistrado, concurso de trabalho, já mata muita gente. Só que chega lá, em Brasília, coloque os 24 para trabalhar recebendo uma média, gente, só para vocês terem uma ideia. Dino, você confirma para mim, por favor, tá? Cada gabinete parece que recebe uma média de 1.500 processos mês, tá? Pelo que eu soube da última vez.
Isso é humanamente impossível de você trabalhar por cada ministro, ainda que ele possa ter a melhor assessoria, né, do país. Então percebam que essa atuação que hoje é feita por Brasília, ela é fundamental para poder trazer os elementos que sejam de grande importância para o seu julgamento realmente ser visto com outros olhos. Não que vai ser feito algo totalmente diferente daquilo que está no recurso. Mas, claro, gente, que você tendo ali, né, uma aproximação, fala, ministro, olha aqui, tem a questão da transcendência social-política aqui, conforme precedentes dessa turma ou de Vossa Excelência, e aí o advogado souber lidar com essa questão junto a Brasília, faz diferença dentro de um volume que chega de forma muito assustadora para o Tribunal Superior do Trabalho. E aí eu queria já emendar, Dino, se você me permitir, dessa importância, quer dizer, então, eu acho que a relevância da advocacia no Tribunal Superior do Trabalho ela não pode ser só feita à distância, como muitos aqui acabam colocando na prática. Ela precisa ser feita, sobretudo, em loco, correto? Correto, exatamente. Essa possibilidade de estar mais próximo do tribunal, ela é essencial para o resultado do feito. A gente consegue chamar atenção, destacar, fazer a sustentação oral, conversar com os magistrados julgadores da turma ou da SDI, né? Então, esse acompanhamento de próximo do órgão julgador, eu reputo essencial, professor Calcino. Hoje, com a pandemia, tudo bem, virou algo mais democrático, porque todo mundo das suas casas, dos seus escritórios, conseguem, em tese, fazer a sustentação, despachar com os ministros e assim sucessivamente. Mas nós sabemos, na prática, que esse distanciamento ele acaba criando realmente uma quebra na transmissão dessa mensagem. Nem sempre todos os ministros acabam recebendo esse despacho via videoconferência, tá? Mas ainda que você tenha a oportunidade de apenas sustentar via aplicativo, ou seja, está aqui no sistema via videoconferência, nós sabemos que daqui a pouco isso não vai mais existir, graças a Deus. E aí nós vamos voltar no sistema presencial. E aí no presencial, gente, todo mundo aqui conhece a logística para ir para Brasília. Se você não está numa grande capital como São Paulo, que você pega um voo direto, que o tempo é mais curto, que você pode fazer de repente um bate e volta, o seu cliente às vezes tem condição financeira de te colocar para poder ir lá conversar com o ministro, é uma coisa. E o Brasil, né? Nós somos um continente. E os estados mais distantes, as capitais mais distantes, o pessoal que está dentro do interior dos estados, como é que faz? Né? Quer dizer, se socorre ou não se socorre em relação a essa parceria em Brasília? O que você diz, Dino? Porque eu, quando chega para mim, professor, mas o que eu faço? Estou com um caso assim complexo, eu sempre falo, ó, procure o pessoal de Brasília. Eu sempre falo, procure o doutor Dino, porque para mim é um cara que hoje faz com excelência esse trabalho. Essa mesma visão que você tem em relação a isso, dentro desses anos de atuação no TST? Sem dúvida, professor Calcini. Eu acredito que o Instituto da Transcendência também reforçou a necessidade de um acompanhamento mais próximo do advogado perante o TST, porque a gente sabe, acompanhou a discussão que houve algum tempo atrás no plenário do TST, em que se discutia a impossibilidade ou a possibilidade de se recorrer de uma decisão em agravo de instrumento que não reconhece a transcendência, né? O regimento, a própria lei 13.467 e o regimento interno do TST foi alterado após a edição dessa lei, da reforma trabalhista, facultam ao advogado uma sustentação oral em processos de recurso de revista, quando é admitido na origem o recurso de revista. Mas, nos casos de agravo de instrumento, tá, o advogado tem uma restrição muito grande em relação à atuação. Por quê? Se há uma decisão monocrática que não reconhece a transcendência, pela reforma trabalhista, ela dizia que era irrecorrível, né? Uhum. A gente acompanhou a decisão do Pleno do TST, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 5º desse dispositivo, do 896-A, salvo engano. E aí os advogados, eu já vinha conversando com alguns colegas de fora que a gente atende em Brasília,
que a nossa estratégia era continuar interpondo os recursos, os agravinhos, mesmo antes da decisão do pleno do TST, porque alguns ministros realmente eles vinham sobrestando até a análise da constitucionalidade pelo pleno. Então, como a atuação do advogado ela fica restrita nos casos de agravo de instrumento, que não cabe sustentação oral, se houver declaração de não reconhecimento de transcendência, agora é recorrível, mas o ministro vai levar para a turma. Se a turma entender que não há transcendência, não se tem mais o que fazer. Então, o despacho nesses processos, nesses recursos de vista, nesses agravos de instrumento, que são interpostos após a edição da lei da reforma trabalhista, tá? 11 de novembro de 2017, todos os recursos de vista interpostos a partir dessa data, eles demandam uma atenção ainda mais especial aqui em Brasília, porque essa questão da transcendência realmente ela veio para constituir uma jurisprudência defensiva posteriormente e que vem restringindo a atuação dos advogados no nível TST. E lembrando, professor Calcini, que decisão em agravo de instrumento de turma, tá, não cabe embargos a SDI. Aí já tem a súmula 353 do TST, que diz que a regra geral é o não cabimento do recurso de embargos para SDI, tá? Só cabe recurso de embargos, decisão proferida em recurso de vista, acórdão em recurso de vista, mas a própria súmula, ela cria algumas exceções a essa regra. Quando é declarada, tem 5 alíneas essa súmula, quando é declarada questão de irregularidade de representação, declarada no TST, porque aí, em tese, o advogado, a parte, teria direito a uma nova manifestação do tribunal a respeito daquele vício processual, multas aplicáveis pela turma em sede de agravo de instrumento. Então, a regra geral é o não cabimento do recurso de embargos em decisões proferidas em agravo de instrumento. Então, em sede de agravo de instrumento, sobretudo esses interpostos depois da reforma trabalhista, da entrada em vigor da reforma trabalhista, o acompanhamento de perto no TST é essencial. Essencial. Perfeito. Eu vou aproveitar, porque também recebi muitas perguntas nesse sentido. Muita gente não tem o hábito de, naturalmente, advogar no TST, porque não tem um conhecimento muito aprofundado em relação justamente ao que você muito domina, Dino, que é esses entendimentos jurisprudenciais que são naturalmente consolidados aí em Brasília. Então, me parece que a dificuldade maior hoje da advocacia em âmbito nacional, a SUMIOJ, todo mundo tem acesso, ok, fica até um pouco mais, menos complexo. O problema realmente é você utilizar, você colocar em prática, conhecer o regimento interno do TST para poder fazer o manejo, então, desses recursos. Então, você deu um exemplo aqui que é muito característico, eu recebo muito esse tipo de pergunta. Mas vai caber embargos para SDI do agravo de instrumento no que diz respeito ao recurso de revista? Você vai dizer, e acabou de falar, né? Em regra, não. Salvo as exceções que muita gente também não acaba conhecendo. Então, eu percebo realmente essa dificuldade muito grande, não só, naturalmente, na própria elaboração da peça da revista, mas, sobretudo, depois nesse atuar aí em Brasília. E eu já aproveito para te perguntar, dada essa proximidade que você tem aí no Tribunal Superior do Trabalho, então, para poder conversar, né, despachar, seja virtual, depois no futuro próximo, se Deus quiser, de forma presencial, qual é o melhor momento que eu posso me dirigir, né, ao ministro, relator ou eventualmente à turma julgadora, para poder despachar, como você bem colocou aqui, a questão do memorial que vai fazer toda a diferença, eventualmente, no provimento do seu recurso? Olha, professor Calcini, eu costumo iniciar os trabalhos de gabinete, de elaboração de memorial, assim que o processo é distribuído para o ministro relator. Tá? É certo que há alguns ministros que não recebem advogado quando o processo não está em pauta, mas isso aqui no TST é minoria absoluta, são 2 ou 3. Então, para esses ministros, a gente costuma elaborar um memorial,
conversar com o chefe de gabinete ou direto com o assessor que está encarregado ou que está responsável por esse processo, tá? Para chamar a atenção daquela peculiaridade antes da elaboração do voto, né? Porque a fase de convencimento, de persuasão é essa, né? Antes da elaboração do voto. Depois, logicamente, há uma certa dificuldade em alterar o posicionamento de quem já se manifestou no processo. Então, eu costumo, nessas hipóteses, despachar assim que o processo for distribuído. Quando não há, quando o ministro não recebe o advogado, que são pouquíssimos aqui no TST, eles são bastante, nós temos uma ótima relação, tá? Que são os advogados que sempre estão no TST militando e que sempre estão sustentando, né? E a gente acaba tendo uma proximidade. Então, para essas hipóteses em que o ministro não recebe, porque o processo ainda não está pautado, a gente despacha com o chefe de gabinete assim que o processo é distribuído. Quando o ministro recebe o advogado, a gente despacha, apresenta o memorial, faz aquilo que a gente faria com o assessor, o chefe de gabinete, diretamente com o julgador, né? Às vezes é uma questão muito simples, que até incentiva o julgador a colocar em pauta logo para julgar o processo, uma forma até de acelerar o julgamento, né? Fora daquelas hipóteses de tramitação preferencial e etc., que a gente sabe que ajudam em tese, né? Mas quando o ministro nos recebe, é excelente, né? Quando o processo não está pautado. Quando o processo está pautado, todos os ministros nos recebem, tá? A gente tem a oportunidade de despachar não só com o relator, tá? Mas também com os outros julgadores da turma, apresentar os memoriais, conversar com os chefes de gabinete, com os assessores responsáveis, e ainda a gente vai ter a possibilidade, se for recurso de revista, de fazer a sustentação oral. Lembrando que não cabe sustentação oral, de acordo com o regimento interno do TST, em sede de agravo de instrumento ou em sede de agravinho, é o agravo interno, né? Então, existe até uma crítica em relação a isso, porque se em recurso de revista cabe a sustentação oral, quando o processo é levado para a turma, quando há uma decisão monocrática denegando seguimento ao recurso, que é uma prerrogativa do magistrado, e a gente depõe o agravo interno, naturalmente, eu teria que ter, em tese, direito a fazer a sustentação oral em agravinho. Concorda? Sim. Mas o regimento interno não autoriza esse tipo de situação, tá? Então, é muito importante fazer esse acompanhamento de perto. Eu costumo, como dito, despachar logo que o processo é distribuído com o relator e depois, quando ele é pautado, com os outros ministros e julgadores da turma. Tá. Dino, não é que, na verdade, estendendo o tapete vermelho para você, é por conta de convergência de ideias. Muitos que me conhecem sabem que eu tenho justamente essa atuação estratégica, né, de alta performance em âmbito recursal, principalmente, tá? E eu venho falando nos meus cursos, eu vou dar uma aula daqui a pouquinho também nas próximas semanas, justamente sobre essa questão de memoriais e sustentação oral. E eu observo que a prática, de fato, é a sustentação, perdão, é a entrega de memoriais, nos regionais principalmente, após a inclusão do processo em pauta de julgamento. Tanto é que eu nomino isso como memorial inicial e memorial final. Para mim existem 2 memoriais. E eu vejo que a esmagadora maioria da advocacia, tá, ela não faz esse trabalho que é justamente isso que você coloca. Por isso que sempre indico aí a sua pessoa, porque vejo que é um trabalho que é muito bem direcionado e ele é estratégico. Tá? E aí você tocou num ponto que eu havia esquecido e eu gostaria de ressaltar para a nossa audiência, é o seguinte: muita gente às vezes faz o recurso de revista, tá? Ele não passa, ou ele passa de repente em um ou outro ponto, tá? No máximo, que não dá para passar às vezes tudo, e aí depois só quer contratar o pessoal de Brasília, em tese, para fazer essa sustentação oral, justamente por aquilo que você acabou de falar.
Só que aí não vai dar para fazer a sustentação oral porque eu estou dentro de um agravo, quer dizer, então de nada adiantou você fazer uma estratégia que na verdade estava equivocada. O correto de fato, e você já bem colocou aqui, é a contratação sua e do pessoal de Brasília logo quando o acordo regional é publicado. Então o acordo regional foi publicado, né? Vocês mais do que ninguém estão no dia a dia aí dos gabinetes, conhecem as questões focadas principalmente nos pré-questionamentos, apresentar o ED, que é necessário, nós não podemos esquecer que mesmo em matéria de ordem pública, a questão precisa estar pré-questionada para subir o recurso de revista, e aí você montar toda a estratégia do início para poder chegar justamente nessa performance que você bem colocou. E não fazer essa divisão. Ah, não, eu faço o RR, está contratado, eu escuto muito isso de amigos. Ah, não, está contratado com o meu cliente, vou fazer o RR e depois eu vou contratar o pessoal de Brasília para fazer memoriais, a sustentação. Só que, de repente, é um agravo, você não vai conseguir sustentar absolutamente nada. Então, você, no final, acabou errando a estratégia. E eu percebo muito isso acontecendo na prática. Então, fiquei muito feliz de ouvir você falar isso, porque às vezes a gente fala, o pessoal não leva muito a sério, porque eu não estou em Brasília, mas ouvir de você realmente reforça a credibilidade dessa nossa orientação. E aí, pegando o gancho, como você falou, da sustentação. Qual é realmente hoje, eu falo pelos tribunais porque ela é fundamental, mas aí em Brasília porque tem jurisdição nacional. Qual é a relevância de você estar em Brasília, como você atua, fazer a sustentação hoje dentro do TST? Olha, professor Calcini, aqui em Brasília a importância da sustentação oral é muito grande. Primeiro, em razão do número de processos, né? Quando a gente se inscreve na pauta para fazer a sustentação oral, o processo já é destacado pelo ministro, né? Ele é obrigado a levar para a turma para debater o assunto em que a gente vem impugnar na tribuna. Tá? O outro ponto que eu reputo muito importante, e aí é um detalhe aqui que realmente a gente vê, o pessoal de Brasília que vê que faz a diferença, em relação ao procedimento da sustentação oral que é prevista no regimento interno do TST. Por quê? Aqui em Brasília, o regimento interno do TST, ele prevê o seguinte: o ministro proferirá o voto, a palavra é passada pelo presidente da turma ao advogado, o advogado das duas partes, os advogados, realizam a sustentação oral, somente após a manifestação dos patronos é que os outros julgadores vão proferir o voto. Então, a gente vê, eu faço também sustentação oral em outros tribunais regionais, e vejo que aquela hipótese de que é feita a sustentação oral, todos os julgadores proferem o voto, o relator profere a decisão, todos os julgadores proferem a sua decisão, e depois é passada a palavra para o advogado, ela é praticamente ineficaz, né? Depois que o magistrado profere o voto, a gente sabe que a probabilidade de reversão é muito pequena. Então, é aqui menor, no Brasil, entendi. Eu chamo bastante atenção para isso. O procedimento da sustentação oral, ela dá muita probabilidade para o advogado reformar a decisão da tribuna ou conseguir um pedido de vista regimental de alguns jogadores. Porque os outros julgadores da turma, eles só vão se manifestar após a sustentação oral, que, se bem feita, ressaltando a peculiaridade específica daquele caso, né, obedecida às súmulas 126, 297, 184, 333, que é da jurisprudência pacífica, né, a gente consegue ter uma probabilidade grande aí de reforma ou, pelo menos, um pedido de vista regimental. Perfeito. O pessoal está perguntando, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, gente. Calma, fiquem tranquilos. Aí que nós vamos gravar, depois eu vou disponibilizar no IGT, eu vou fazer o download lá também no YouTube. Fiquem tranquilos que aí nós vamos passar essa informação. Estou vendo muitas manifestações positivas, queria agradecer a audiência, principalmente o feedback de cada um de vocês, porque é fundamental, de novo, gente, a gente trocar essa ideia, trocar essas experiências. Aqui não é uma aula de uma pós-graduação, uma questão acadêmica, isso daqui é
prática. Quem me conhece sabe que nós aqui lidamos com a questão muito pragmática, é justamente esse objetivo, não só aqui do nosso bate-papo, mas também do programa que é idealizado pela editora Mizuno, vamos aqui esquecer novamente, que é Personalidades Trabalhistas, e por essa razão o Dr. Dino Andrade está conosco aqui neste dia especial. Dino, outra questão também crucial. Quem não sabe vai saber agora. O TST ele é obrigado a fazer análise dos elementos, tá? Dos requisitos no que diz respeito à temática da transcendência. Tá? Então ele faz ali aquele pente fino, social, econômico, político, jurídico, etc. E aí, muitos são os colegas, porque conheço e já fizeram essa confidência comigo, que simplesmente falam, já que o TST vai fazer, professor, essa análise de ofício, eu não vou absolutamente nem tocar no assunto, ou eu vou deixar meio que en passant, vou dizer que está tudo ali naquele bolo, ou seja, está todos os elementos da transcendência, porque como o regional não pode fazer essa análise, muita gente simplesmente acaba não dando essa importância. Só que na prática, chega no TST, chega na opinião de um relator, nós sabemos que a opinião de um relator muda de entendimento de acordo com a turma, ou às vezes dentro da própria turma, sobre o que é transcendência política, social e econômica, tá? E aí o advogado que não falou ou falou pouco vai ficar sem nenhuma munição para poder firmar o juízo de convencimento em relação ao ministro sobre aquele assunto. Porque se ele não aceitar, provavelmente o processo praticamente está morto. Você bem falou, se for agravo de instrumento, antigamente nem tinha recurso, a questão já estava pacificada. Hoje cabe o agravinho, mas mesmo assim, com chances de mudança muito remota, porque querendo ou não, o colegiado acaba já fechando o entendimento em tese sobre aqueles determinados requisitos. Agora eu pergunto a você, então, adotar essa estratégia de dar a bola, entre aspas, para o TST cortar, será que a melhor estratégia da advocacia em âmbito aí, recursal, será que não é obrigação do advogado, conhecendo os ministros, conhecendo as decisões sobre a questão de transcendência, tal como vocês aí mexem no dia a dia, ir lá e fazer essa provocação? Sem dúvida, professor Calcini. A gente, como representante da parte, a gente não pode colocar o direito do cliente em risco. Então, nós sempre temos que agir com aquela extrema cautela. E o que recomenda a extrema cautela? Fazer um tópico preliminar na minuta do recurso de revista, tratando dos 4 indicadores de transcendência para cada matéria que vai ser objeto de impugnação recursal. Tá? A gente ainda não tem uma jurisprudência a respeito da necessidade do advogado criar esse tópico de transcendência, ainda não existe um entendimento a respeito disso, mas eu aqui em Brasília já tenho acompanhado alguns colegas que não fazem referência nenhuma à transcendência e deixam a bola para o tribunal. Tá? Eu recomendo, na elaboração da minuta, abrir esse tópico de transcendência, tratar dos 4 indicadores para cada matéria que for objeto de impugnação recursal. É aquela velha cautela que o advogado tem que ter, né? Eu lembro que na época da formação do instrumento, quando não existia processo eletrônico, a lei ela estipulava quais eram as peças necessárias para formar o instrumento. E grande parte dos advogados tirava a cópia integral dos autos, botava a minuta do instrumento e fazia o protocolo. É esse tipo de cautela que a gente tem que ter aqui para poder avançar frente a essa jurisprudência defensiva aí, que cada vez se agiganta mais em razão do número de processos que chega no Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu recomendo a abertura, sim, dessa preliminar. Perfeito. Estou vendo aqui que a Alana Martins, por favor, me corrija qualquer coisa se estiver equivocado aqui o seu nome, pergunta, né, as dicas, quais seriam essas dicas, então, Dino, que podem ser indicadas para evitar o segmento do RR pela famigerada, por que famigerada? Vou usar até a expressão aqui que o ministro Douglas, o ano passado, esteve conosco aqui nos cursos, né? Ele falou a famigerada súmula 126 do TST. Nós sabemos que é
o principal indicador de não conhecimento da revista aí em Brasília, e ela quer ouvir você. Mas antes de você falar, eu queria só tocar num ponto que eu venho batendo muito e que na semana que vem nós estamos com um projeto de Vigioló e análise de peças trabalhistas. Provavelmente eu vou trabalhar um recurso de revista, até aproveitando justamente aqui o nosso bate-papo na segunda-feira, lá no meu canal do YouTube, às 19h30. E aí já fica o convite. E aí, para poder só tocar assim de leve, mas passando a bola para ti, Dino, o que eu vejo muito nos colegas hoje que advogam em Brasília é que a redação da peça, não é porque a pessoa não tem conhecimento, tá? A redação da peça, ela é uma redação muito próxima ou equivalente a uma redação de um recurso ordinário. Porque, na verdade, a parte ela vai seguir a mesma lógica do raciocínio de que ela precisa discutir, entre aspas, né, fatos e provas, só que, na verdade, no TST, você já bem antecipou, eu não faço reexame de fatos e provas, eu faço o reenquadramento jurídico de fatos incontroversos que estejam no acórdão. E aí eu passo a bola para ti agora. Será que muitas vezes não é a falta do dia a dia dessa advocacia no TST que você tem, com maior expertise do mundo, na própria redação, né, da peça? Às vezes é a maneira de se expor, né, o parágrafo que ele está muito parecido com um recurso ordinário, porque eu sempre falo, no RO eu parto do fato para a norma. Mas no recurso de revista eu parto da norma para o fato, porque é a questão do enquadramento jurídico ou não. Mas eu queria ouvir o amigo, né? Porque faz isso todos os dias e naturalmente tem muito mais expertise para poder compartilhar conosco. O que a gente percebe nessas hipóteses, professor Calcini, é que alguns colegas entendem que o TST é uma terceira instância recursal, né? E aí tenta convencer o magistrado que aquelas provas que não foram analisadas pelo acórdão podem fazer a diferença. Quando, em realidade, a gente precisa girar a chaveta, eu costumo dizer aqui, porque a atuação perante o Tribunal Superior do Trabalho ela é muito específica. Os ministros não adentram em nada que não tiver no acórdão regional e no acórdão que julgam os embargos declaratórios. Então, os fatos que contêm que na decisão eles se apresentam, eles poderão ser utilizados para fins de reenquadramento jurídico a nível do TST. E também os que constam na decisão dos embargos declaratórios. É por isso que a importância dos embargos declaratórios perante o acórdão regional para se ter uma advocacia e um pleno exercício do direito de defesa perante a cognição extraordinária, que são os tribunais superiores, é de suma importância. Eu diria que a peça mais importante que a gente tem é a oposição dos embargos declaratórios. Inclusive, a gente atende alguns escritórios de fora aqui em Brasília que, assim que é publicado o acórdão regional, eles já nos ligam, entram em contato para a gente ajudar a modelar os embargos declaratórios para interpor posteriormente um recurso de revista. De nada adianta elaborar um recurso de revista nos termos do novo regramento, da reforma trabalhista, questões de transcendência, transcrição de trecho da decisão, se a matéria não estiver devidamente pré-questionada. Então, antes da importância do recurso de revista, os embargos declaratórios são de suma relevância aí para se ter um pleno exercício de direito de defesa perante o TST. Perfeito. Eu sei que o nosso tempo está voando, né? Quando o assunto é bom, o papo é bacana, a gente passa aqui, ó. Então, eu já estou caminhando aqui para o nosso final. Tem muita coisa para falar ainda, mas vamos tentar ser mais objetivo, eu e você, Dino, para a gente poder tentar responder aí as principais questões. Recurso extraordinário, outra dúvida do pessoal, tá? Eu entro depois da decisão da turma, eu entro depois da decisão da SDI, qual é o momento para poder entrar com recurso extraordinário? Professor Calcini, até 2008,
Eu vou fazer um breve histórico aqui para contextualizar esse questionamento. Uhum. Até 2008, as hipóteses de cabimento de embargos à SDI eram violação à lei federal, violação à Constituição Federal e divergência entre turmas do TST. Então, a SDI ela era um órgão que revisava a decisão da turma. A partir de 2008, me fugiu agora o número da lei, mas em 2008 foi editada uma lei de proposta, inclusive, dos ministros que estavam no tribunal na época, tá? Para restringir a hipótese de cabimento dos embargos SDI, que permanece até hoje, né? Que é a divergência entre turmas do TST, tá? E divergência com decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, todas essas questões inerentes a momento de interposição de recurso, elas estão relacionadas a isso. Por quê? Porque a SDI passou de um órgão revisor de decisão de turma para um órgão uniformizador. E a partir do momento que ela é um órgão uniformizador, tá, eu só vou poder levar para a SDI matérias que tenham realmente uma divergência entre as turmas ou com decisão do Supremo. E pode ser que a decisão de turma do TST em recurso de revista ou em agravo, tá, ela não contenha uma divergência específica no TST. E aí surgiu essa questão. Qual é o momento da interposição do recurso ordinário se eu não posso mais exaurir a instância para a SDI de matéria constitucional para depois interpor o RE? Né? Essa hipótese de cabimento foi retirada. Então, eu estava presente nessa sessão, eu acredito que foi em 2009, no ano de 2009, e houve um longo debate e se concluiu que a interposição deve ser simultânea, ou seja, as matérias que têm divergência específica, que realmente são possíveis de uniformização pela SDI, a gente interpõe os embargos. Das matérias que não têm essa divergência específica, a gente pode interpor o recurso extraordinário simultaneamente. Perfeito. Isso não viola o princípio da unirrecorribilidade, porque aqui eu estou recorrendo de matérias distintas. Agora, se a matéria objeto de embargos SDI tiver um viés constitucional, tá, eu não posso entrar com os embargos e com o RE ao mesmo tempo, porque senão eu estaria violando esse princípio da unirrecorribilidade. Mas eu recomendo e faço aqui no escritório, adoto a estratégia da gente recorrer à SDI, quando existe uma divergência em torno de matéria constitucional, e depois interpor o recurso extraordinário. Lógico que existe um risco grande nisso, porque se o ministro relator da SDI concluir que o aresto que paradigma ele é inespecífico, ele está transmudando a natureza da discussão para uma questão processual. E aí o meu RE fica praticamente inviabilizado. Então, essa que é a peculiaridade em relação ao momento da interposição do RE. A gente precisa analisar as matérias da turma, a possibilidade de ter uma divergência jurisprudencial específica. Geralmente se tem essa situação quando a turma proveu o recurso de revista. Quando ela proveu, ela conheceu e adentrou no mérito. Quando ela adentra no mérito da discussão, a gente pode perfeitamente colacionar um aresto paradigma de outra turma que seja divergente daquele provimento de recurso. Agora, quando a turma não conhece o recurso de revista, aí pode ser por inúmeras situações, ausência de transcendência, não transcrição do trecho do acórdão recorrido, etc., etc., os embargos SDI praticamente ficam inviáveis. E a matéria tem contorno processual, né? Então até o recurso extraordinário ele fica inviabilizado. E aí, aproveitando ainda essa questão do recurso extraordinário, Dino, uma dúvida também recorrente se eu vou apresentar o recurso extraordinário, você já explicou exatamente o momento do cabimento, para quem que eu endereço? Eu endereço para alguém do TST ou eu vou endereçar para algum dos ministros do Supremo, tá? E aí, primeira pergunta, qual é o endereçamento? Para onde vai esse recurso? Bom, a partir do momento que a gente interpõe o recurso extraordinário,
existe quem prerrogativa pelo regimento interno de incumbência do vice-presidente do tribunal fazer a admissibilidade do recurso. Existe um núcleo de gerenciamento de processos de recurso extraordinário em matéria trabalhista no TST, que é um órgão vinculado à vice-presidência. Então, basicamente, o ministro vai analisar se a matéria é objeto da impugnação recursal, ou seja, aquela que contém, aquela que consta no recurso extraordinário, ela está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a decisão recorrida está em desacordo com a jurisprudência do Supremo quando a decisão recorrida desconsidera um tema que é objeto de repercussão geral. Então, o juízo de admissibilidade ele vai avaliar se aquela matéria objeto do RE é tema de repercussão geral ou não. Porque, se for, ela encaminha um recurso extraordinário para o Supremo. Se ele concluir, o ministro vice-presidente, que não... Opa! Cortou, Dino, o som. Que não é o caso de aplicação, que o Instituto de Repercussão Geral ele não é aplicado na espécie, o regimento interno do TST, após a emenda constitucional 45, que criou o órgão especial no Tribunal Superior do Trabalho, admite a interposição de agravo, agravinho, para o órgão especial. Mas esse é um recurso que é bem difícil de ser provido, inclusive os ministros que integram o órgão especial, eles vêm multando assim a rodo, né? Então, tem alguns clientes, geralmente empresa, que pedem para a gente recorrer até não der mais, né? E aí, quando chega nessa situação, para não levar multa, eles pedem para o advogado interpor o agravo para o órgão especial quando for pautado pedir desistência. Foi o máximo que ele conseguiu. É uma situação que não é recomendável, obviamente, mas que acontece corriqueiramente na prática, né? Os empresários têm essa mentalidade aí de empurrar até onde dá. Em alguns casos, obviamente, né? Perfeito. Eu estou vendo aqui o nosso querido amigo comum aqui, professor Rafael Lara, está aqui conosco, nos prestigiando. Agradeço aqui pela presença, inclusive em nome de quem cumprimenta a nossa audiência até esse horário. Já estamos chegando aqui na audiência do Jornal Nacional, então eu vou ser breve. Para resumir, porque esse é um assunto que tem muita dificuldade. Então, o endereçamento do recurso extraordinário ele vai para a vice-presidência do TST, tá? Que vai analisar, então, se a temática comporta ou não um juízo frente às matérias que já tenham, então, ganhado a repercussão geral. Se tiver, o processo vai para Brasília, Brasília entende-se, né? Vai sair de prédio, vai para o Supremo. Se não, isso daí é inadmitido, vai caber o agravinho, como você falou, que provavelmente, se não for ali desistido, vai gerar a multa. Agora, só uma pergunta, desse agravinho, cabe um outro recurso para tentar forçar, subir o processo para o Supremo ou não, Dino? Olha, a matéria, porque o agravinho, o objeto do agravinho é dizer por que foi mal aplicado o óbice da repercussão geral, né? Então, ela acaba tornando a matéria constitucional uma matéria processual. Quando existe realmente uma probabilidade de reforma em recurso extraordinário, existe a figura da reclamação, que pode ser também ajuizada perante o Supremo, né, concomitante à interposição do recurso extraordinário, tá? Porque o regramento do novo CPC obriga que a matéria ainda não esteja transitada em julgado. Ou seja, você precisa necessariamente que interpor o recurso extraordinário e o recurso e ajuizar a reclamação direto no Supremo. E essa questão da reclamação, obviamente, ela pode ser ajuizada em qualquer instância, na turma do TST, quando a decisão proferida afrontar a autoridade do Supremo, de alguma decisão do Supremo. Perfeito. Bom, pelo horário, estou passando aqui rapidamente, tá? Vamos só responder as perguntas finais para a gente poder, então, aí entregar com chave de ouro aqui a nossa live aqui sobre a advocacia no TST.
Diz aqui, caros professores, boa noite, eu consigo fazer subir um RR que apresenta clara decisão contrária à prova dos autos de um pedido de reconhecimento de vínculo de emprego? Essa eu vou me permitir responder, Dino. Sim, se você tiver isso muito bem delimitado no acórdão atacado. Tá? Do contrário, se você for tentar colocar ata de audiência, prova documental, perícia, etc., não vai dar certo, vai cair na 126, checkmate, seu processo morreu. Por isso, de novo, o Dino aqui bem falou a história dos embargos de declaração para que isso realmente conste do acordo atacado e, naturalmente, você consiga buscar depois a questão do reenquadramento jurídico, tá? E aqui eu vou citar o caso que todo mundo conhece, caso Uber de reconhecimento de vínculo, que nas instâncias originárias aqui do nosso Tribunal de São Paulo, tá? Foi reconhecido o vínculo e o TST, com base exatamente nesses elementos, acabou afastando a decisão da 5ª turma relatoria do querido ministro Breno Medeiros. Outra pergunta, na transcendência econômica, qual seria o valor que o TST considera equivalente na questão? Aí eu passo para você. Olha, a questão da transcendência econômica ela é interessante e ainda gera um debate grande aqui entre as turmas. A 2ª turma, por exemplo, ela diz que a mera declaração de hipossuficiência já justifica a transcendência econômica, o atendimento desse indicador. Porque se o empregado é hipossuficiente, qualquer coisa em tese que ele receba do Poder Judiciário e que seja objeto do recurso revista, justificaria essa intervenção do TST. É claro que quem acompanha os julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho sabe que a composição da 2ª turma é predominantemente de magistrados que tendem, né, assim, tendem a julgar a favor de empregado. Então, eu confesso que esse tipo de posicionamento aí, ele não é o mais adequado. Existe também decisões da 6ª turma do TST que diz que não, o indicador, o atendimento do indicador de transcendência econômica, ele tem que demonstrar que aquela ação realmente transcende o objetivo, o interesse das partes, o interesse subjetivo das partes. São ações que o valor da causa é altíssimo e que aquela matéria contida no recurso de revista, caso haja reversão do TST, vai impactar economicamente, financeiramente, de forma significativa os cofres da empresa, né? Então, esse é o raciocínio, que eu entendo que é mais razoável para esse tipo. Há até uma decisão do ministro, que agora me fugiu, que ele também tentou criar alguns requisitos, critérios objetivos para essa questão da transcendência econômica, tarifação e etc. O que eu acho que, obviamente, não vai colar. Até porque a transcendência ela tem um certo grau de subjetivismo. Né? Sim, então, sem dúvida. ela é muito peculiar de cada caso concreto. Professor Calcini, eu queria só fazer um adendo à sua questão ali do vínculo de emprego, né, da pergunta do nosso colega. É muito difícil, eu diria até impossível, a gente ter uma reversão de uma decisão regional que afasta o vínculo empregatício, tá? Porque mesmo que a gente oponha embargos declaratórios, faça todo aquele protocolo de cautela, de entrar com ZDs, de depois criar a preliminar de nulidade, tá? Existe já um consenso aqui que recurso de revista ou agravo de instrumento que trata de reconhecimento de vínculo empregatício é súmula 126. Já existe já um posicionamento firmado a respeito disso, né? Mas é claro que, dependendo do caso, dependendo da premissa do acordo, a gente consegue trabalhar melhor. Mas a probabilidade de reversão realmente é mínima. Se for uma Uber, né? Se for um caso interessante, um caso de impacto nacional, quem está atuando em Brasília, mas não vamos entrar aqui no mérito em relação a isso, porque a questão é eminentemente técnica. E só mais uma observação sobre a questão da transcendência econômica que deu certo, que eu indiquei aí para um colega. Teve um caso, né, que ali o valor de condenação arbitrada era de R$60 mil, foi mantido isso no tribunal. Só que aí, na hora que foi fazer a apresentação do recurso de revista, não tinha nenhum outro indicador, Dino, mas só tinha um detalhe. A empresa fez a liquidação do processo. O processo passava de R$2 milhões com
valor de condenação provisória de 60 mil. E aí, o que eu falei para o advogado? Faça a juntada, por mais que isso seja algo que doa no coração, porque você vai mostrar o valor do processo para a parte contrária, mas faça a juntada dos cálculos, porque você provavelmente vai ter uma análise diferente do que você se pautar, principalmente na questão de 60 mil reais, porque é uma coisa muito do dia a dia. Então, é uma dica que eu dei, tá? De novo, é a estratégia, você tem que pensar se vale a pena ou não, para poder mostrar que o resultado não é 60 mil reais, o resultado são 2 milhões de reais. E isso pode mudar o conhecimento do seu recurso, gente. Então, cuidado com esses pequenos detalhes. Diga, Dino. Isso, e apesar da gente conhecer a súmula 8 do TST, que impede a juntada de documentos após a encerramento da instrução processual, se não se tratar de fato novo, né? É lógico que a gente pode juntar esses cálculos não só no processo, mesmo que o ministro mande desentranar, mas especialmente nos memoriais. Nos memoriais, que são peças que não contêm no processo, a gente faz aquele resuminho bem objetivo e junta com as razões dos memoriais os cálculos e despacha. E faz esse despacho. Isso é essencial para chamar a atenção da transcendência econômica. Muito, muito bem colocada a questão, professor. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica. E, aliás, com dicas, eu quero aqui, infelizmente, encerrar, mas sem antes não agradecer a editora Mizuno, que neste momento já está ali com o seu perfil aberto. Vai lá no nosso post aqui, no programa Personalidades Trabalhista, e o doutor Dino Andrade, para falarmos que, de fato, aqui tratamos hoje sobre a advocacia trabalhista no TST. Faça o seu comentário, esperamos naturalmente que seja um feedback positivo, que nós vamos fazer um sorteio, tá, do livro Coronavírus e os Impactos Trabalhistas, que foi coordenado por mim ao longo deste ano, do ano passado, perdão, e ali todo mundo já vai estar participando, desde que entre, siga o perfil da editora e naturalmente faça o seu comentário. Então não se esqueça, a partir de agora já está liberado. Meu amigo Dino, prazer recebê-lo você aqui no nosso programa Personalidades Trabalhistas. Mostra o conhecimento, a envergadura, a credibilidade e justifica ainda mais todas as minhas indicações a você, ao seu escritório, que realmente faz um trabalho excepcional, um trabalho sério, um trabalho que me parece que é de excelência no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Então, em meu nome da editora, em nome de toda a audiência que está aqui conosco, eu queria te agradecer de coração, tá? Pela oportunidade de você estar trazendo esse monte de informação aqui bacana para nós. Qualquer dúvida, gente, só mandar um direct lá para o Dr. Dino, vocês estão vendo o perfil dele aí, fiquem à vontade para que a gente possa conversar. E não se esqueçam, segunda-feira, lá no meu canal do YouTube, 19h30, nós vamos continuar com o Vigioló de modelos de peças trabalhistas. E aproveitando aqui o nosso bate-papo, eu vou colocar um recurso de revista só para trazer, né, um desafio ainda maior. Dino, te passo a palavra para poder, então, fazer as suas últimas observações. Professor Calcini, eu gostaria apenas de agradecer, né, o convite. Fico muito feliz com a confiança que você tem no meu trabalho e principalmente na amizade que a gente nutre aí já há alguns anos, né? Exato. Estou à disposição aí para ajudar os colegas que precisarem de reforçar o time em Brasília, né? Passo meu e-mail, que é dino@fernandesandrade.com.br. O meu Instagram está aqui em cima, mas é Dino_Andrade, tá? Podem enviar os questionamentos, pedidos de ajuda, que a gente está sempre à disposição para ajudar os colegas. Muito obrigado, professor Calcini, e uma boa noite a todos. É isso, gente. Obrigado a todos. Curtam a noite de vocês e segunda-feira estaremos de volta. Obrigado de coração a todos, uma excelente noite e até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.